Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de janeiro, estamos no segundo domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Meu irmão, minha irmã, a perícope do evangelho de hoje explica como Jesus obteve seus primeiros discípulos e o que isso significa para nós. Jesus passa. A passagem de Jesus não é casual, ele continua o seu caminho para anunciar o reino, mas esse seu movimento exerce força de atração. É interessante notar que aqueles 2 primeiros discípulos não estavam no trabalho cotidiano de pesca, mas estavam na companhia de João Batista, sendo instruídos por ele. João Batista cede generosamente a Jesus, seus discípulos, com uma frase que os motiva a segui-lo: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus, pois, tendo eles certamente ouvido as pregações de João sobre a vinda de um outro, imediatamente entendem que é Jesus este outro. Basta-lhes uma frase: Eis o Cordeiro de Deus, para compreender quem é aquele que passa. Desde o início, Jesus exige que os discípulos se examinem a sério, que tomem consciência do que pretendem e o declarem sem dissimulação. Por isso ele pergunta: O que estáis procurando? Eles respondem com uma outra pergunta: Onde moras? Em senso mais profundo, a pergunta investiga o mistério da morada transcendente de Jesus. A morada de Jesus é o Pai. Jesus então os convida: Vinde ver. É um convite e ao mesmo tempo um desafio. Os discípulos podem colocar à prova a verdade do testemunho de João Batista mediante um exame pessoal. A experiência pessoal é o melhor teste para a comprovação da veracidade do testemunho de João Batista. É Jesus de fato o Cordeiro de Deus? É necessário levar em conta, porém, que as coisas humanas precisam ser conhecidas para serem amadas. As de Deus precisam ser amadas para serem conhecidas. Para conhecer Jesus é preciso amá-lo. É exatamente esse o conhecimento que os 2 discípulos adquirem sobre Jesus naquele dia. Desde o início, Jesus quer tornar os discípulos testemunhas oculares. Tanto que depois desse primeiro encontro, André sente já a necessidade de comunicar a sua descoberta pessoal. Pedro não esteve entre os discípulos de João Batista. Pedro é uma conquista do seu irmão André. Já no primeiro encontro, Jesus, sem prévia informação, reconhece Simão e com autoridade soberana escolhe Pedro. Ele impõe o nome da sua nova função. Simão começa a ser Cefas, Pedro, e terá que aprender a levar esse nome e esse encargo. André não recebe
proeminência, destaque na narrativa dos evangelhos. Porém, quando ele aparece, está sempre fazendo a mesma coisa, isto é, conduzindo as pessoas a Cristo. Mais ainda, através de André, Cristo pode fazer grandes coisas. De fato, Pedro foi o escolhido por Cristo para ser pedra da igreja. E foi André que o deu a Cristo esse presente especial. Também foi André que o jovem trouxe o seu pequenino pacote de 5 pães e 2 peixes. E foi André que, igualmente, que um tanto envergonhado, levou o jovem e a sua oferta até Jesus Cristo. E Jesus alimentou 5.000 homens com este pequeno lanche. Assim também podemos nós fazer a mesma coisa. Como André, as pessoas simples e sem quaisquer dotes particulares podem fazer coisas maravilhosas para Cristo por intermédio daqueles a quem influenciam.